depois do rastreamento e depois da prevenção quaternária na prática clínica. Bom, para entender a prevenção quaternária, a gente tem que imaginar uma linha do tempo entre a ausência de doença e o curso da doença. Na leitura jamuliana dos níveis de prevenção, a prevenção primária se estabelece em um contexto de consenso entre o paciente e o médico em torno de um referencial culturalmente compartilhado sobre a doença. Ou seja, nós vamos fazer uma ação preventiva na ausência de enfermidade, na ausência de doença, agindo sobre os indivíduos, sobre os pacientes, para evitar a ocorrência de uma doença antes que ela apareça. Por exemplo, por meio de uma vacina, de uma dieta, de estimular bons hábitos de vida. Já no segundo nível de prevenção, a doença está presente no plano biológico, mas ainda não é percebida pelo indivíduo. Nesse nível, a ação preventiva tem como objetivo, por meio de algum método de rastreamento, a descoberta precoce de uma doença assintomática e potencialmente grave, aumentando a sua chance de cura por meio de um tratamento em um estágio inicial da doença. E o terceiro nível, o indivíduo se sente doença, percebe a enfermidade e sofre dessa maneira. Então, nós vamos intervir de maneira a tratar a doença e os danos que ela gera ao indivíduo. Por exemplo, um paciente que teve um acidente vascular encefálico com consequências neurológicas. Nós vamos objetivar em reabilitar esse paciente e atingindo na sua funcionalidade, ajudando a reencontrar uma posição útil para a sociedade com a máxima utilização da sua capacidade restante. Então, o que vem a ser a prevenção quaternária? Ela se encontra naquela linha do tempo, em toda aquela linha, porque ela vem a ser o que? Nós não causarmos danos ao paciente, né? Estudos ao longo dos anos vêm demonstrando a inutilidade, os potenciais riscos do uso inadequado de exames complementares como método de rastreamento. Por exemplo, aí na imagem ultrassonografia de tireoide. Será que existe alguma evidência científica que aponta a indicação desse exame, que vem sendo pedido em muitos check-ups médicos por aí? A ideia de um quarto nível de prevenção foi oficialmente reconhecida em 2003 por uma Academia Nacional de Médicos de Família. A partir desse momento, o conceito de prevenção quaternária tem se ampliado, deixando de focar somente nas situações de ausência de doença e presença de enfermidade, mas também incluindo a prevenção de todas as intervenções médicas desnecessárias, propondo alternativas terapêuticas eticamente aceitáveis. Diz a expressão primum non nocere, que vem a ser o quê? Nós primeiro não prejudicarmos, né? Também conhecido como princípio da não maleficência. E aí tem esses dois lados, né? O de um adoecimento iatrogênico, um intervencionismo diagnóstico, uma medicalização desnecessária. Quem sofre com tudo isso é o nosso paciente, né? A prevenção quaternária, então, vai ser a detecção de indivíduos em risco de intervenções, tratamento excessivo para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. Não expor as pessoas a intervenções médicas desnecessárias e possivelmente deletérias. Segundo Jamul, vai ser o conjunto de ações que visam a evitar a iatrogenia associada às intervenções médicas, como a sobremedicalização ou os excessos preventivos. A ideia da prevenção quaternária foi construída a partir de uma análise das diferenças de percepção da saúde e da doença entre médicos e pacientes. Jamul desenhou um quadro, como vocês podem ver, de dupla entrada, formado por dois eixos, um representando a percepção médica e o outro perpendicular, representando a percepção do paciente em enfermidade presente ou ausente. A prevenção quaternária veio justamente preencher a última célula vazia em um quadro de 4 células, quando ainda só eram reconhecidos 3 níveis de prevenção em saúde. Então, vocês podem ver lá a prevenção quaternária no quadrinho está quando nós temos uma enfermidade presente e a doença ausente.
Na prática, fazer prevenção quaternária é utilizar serviços, tecnologias apenas quando for provável que os benefícios superem os riscos. Por isso, a importância de uma medicina baseada em evidência, que vai ser falado mais para frente. Situações comuns que podemos aplicar a prevenção quaternária: em excesso de rastreamentos, excesso de solicitação de exames, abuso na medicalização de fatores de risco, criação de doenças, né? Isso tudo é muito presente, né, na medicina de hoje em dia. Quanto mais, nesses últimos anos, foram surgindo métodos de exames complementares, mais a prevenção quaternária se faz necessária. Né? A prevenção quaternária não é um stop screening, não é um rigor científico dogmático, não é cortar custos para aumentar o superávit primário, apesar de que ela tem sim, apesar de não ter sido desenhada para isso, ela ajuda os gestores de saúde, seja na saúde pública, seja na saúde privada, a fazer uma gestão mais eficiente dos gastos, né? Cortar gastos com o desnecessário para sobrar mais recursos para aquilo que é mais importante, para aquilo que se faz necessário, né? E o rastreamento? O rastreamento vai ser uma ação da prevenção secundária. Compreende a aplicação de testes, procedimentos em pessoas a princípio saudáveis, assintomáticas, com o objetivo de reduzir a mortalidade atribuída a uma doença específica. Pode-se dizer que o rastreamento favorece a identificação de indivíduos que têm a doença, mas que ainda não apresentam sintoma. O rastreamento ele tem relação com as características operacionais intrínsecas dos testes. Vamos relembrar alguns conceitos. A sensibilidade é a capacidade do exame ser positivo quando testado entre as pessoas previamente doentes, enquanto a especificidade é a capacidade de um exame ser negativo quando testado entre as pessoas previamente sadias. A figura a seguir sintetiza a dinâmica e o fluxo cíclico dos rastreamentos para as situações possíveis deles decorrentes. Os bonecos verdes, como vocês podem ver, são os rastreamentos negativos. O boneco roxo é a situação limítrofe, que requer um monitoramento mais de perto. O boneco vermelho são as pessoas com rastreamento negativo, que adoecem. E os bonecos laranjas são as pessoas com rastreamento positivo, que serão submetidas a testes adicionais. Os testes adicionais podem gerar, por suas vezes, três situações: uma confirmação diagnóstica, que demandará tratamento, ou uma negativação diagnóstica. E também tem as condições limítrofes, que demandarão seguimento e suporte, com repetição de testes adicionais. Como os rastreamentos são ações aplicadas em pessoas assintomáticas, se faz necessário que haja um controle de qualidade a fim de diminuir potenciais danos dos falsos positivos e falsos negativos. Então, há duas maneiras de realizar o rastreamento: rastreamento oportunístico e organizado. O rastreamento oportunístico são solicitações de exames de forma não sistemática, solicitados em uma consulta realizada pelo paciente, por algum motivo, ou em uma consulta de rotina. Assim, os programas não organizados têm um potencial iatrogênico maior quando comparados com os programas organizados, concorda? No Brasil, na grande maioria das vezes, são realizados rastreamentos de forma oportunística, o que não é bom. Já o rastreamento organizado refere-se a uma política de saúde pública que segue a lógica de uma linha de produção, em que se avalia todas as etapas críticas do programa de rastreamento. Os exames são solicitados de uma forma sistemática para uma população de risco, dentro de um programa estruturado. Deve garantir a cobertura a todas as pessoas consideradas de risco. Um programa só vai ser efetivo se atingir pelo menos 70% da população-alvo e fizer parte do programa a oferta de diagnóstico, tratamento e segmento efetivo. Os tipos de rastreamento são inúmeros, os que existem na prática clínica, mas vejam, podemos dividir algum deles. Rastreamento de condições crônicas e estilo de vida. Seria avaliação e rastreamento, por exemplo, do risco cardiovascular, de uma dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, entre outros. Nas crianças, o teste da orelhinha, do pezinho, que inclui aquelas doenças, né? Anemia falciforme, hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística, rastreamento e prevenção do câncer, de colo de útero,
de mama, de próstata, rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis, hepatite, são alguns exemplos. Temos aqui um exemplo de rastreamento de câncer de colo de útero, que é o que mais se aproxima, né, de um programa organizado aqui no Brasil. Veja, ele é a terceira neoplasia mais incidente na população feminina brasileira. O rastreamento é realizado através do exame de Papa Nicolau em mulheres entre 25 a 64 anos, a cada 3 anos, após 2 resultados consecutivos normais, no intervalo de um ano. Então, o excesso de rastreamento vai ser caracterizado pela demasia da indicação, muito se indica sem critério, com pouco critério, né? Pode trazer mais malefícios do que benefícios. Por quê? Efeitos físicos de desconforto do procedimento diagnóstico, vai se meter um paciente a uma ressonância, né? Um exame muito desconfortável para ele, às vezes é um paciente idoso, com obesidade, às vezes com algum sintoma psiquiátrico, não gosta de ficar num ambiente muito fechado, efeitos psicológicos, sensação de ser doente. Por que o médico vai pedir esse exame? Ele está achando que eu tenho alguma coisa, não falou comigo isso, está me escondendo alguma coisa? Será o que vai acontecer? Então, tem esses efeitos que nós não podemos negligenciar, né? Sobre diagnóstico, sobre tratamento, vai gerar uma polifarmácia ali? Será que essa doença realmente precisa, tem alguma comprovação científica para uso de medicação? Né? Tudo isso, nós como médicos temos que ter responsabilidade de prever, né? O que contribui para o excesso de rastreamento? Um avanço da tecnologia nos últimos anos, que detecta anormalidades cada vez menores, um excesso de consultas, a falta de experiência do profissional, não sei o que é, vou pedir uma penca de exames, né? A cultura voltada para o rastreamento, a pressão do paciente, eu quero uma tomografia, não sei o quê. Então, são muitos os fatores para os quais nós precisamos ficar atentos, né? Quais são as estratégias para equilibrar a prevenção quaternária e o rastreamento? Os exames de rastreamento necessitam de uma sustentação científica de qualidade, né? Uma melhor evidência científica, para que se possa avaliar o custo, benefício e efetividade da sua indicação na prática. Essa é a melhor, vem a ser a melhor estratégia para esse equilíbrio. E aí, veja, quando nós formos intervir, o plano terapêutico para o nosso paciente deve levar em consideração se o sofrimento do paciente é presente ou futuro, o que justifica uma postura mais intervencionista ou mais conservadora por nossa parte. Charles Dalcaniel disse que a prevenção quaternária, né, na parte clínica, não é negar a tecnologia, o que a prevenção quaternária promove é uma construção coletiva do profissional de saúde e do paciente na busca de uma alternativa eticamente responsável. A prevenção quaternária e, e as práticas integrativas complementares no SUS são muito importantes, porque ela pode se usar dessas práticas integrativas complementares em saúde, por exemplo, yoga, acupuntura, ayurveda, e que foram legitimadas no SUS pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e que podem, de fato, serem muito benéficas para o paciente. Elas têm várias vantagens quanto a uma atuação menos medicalizante, pelas mesmas características desse quadro que vocês podem ver, que lhes confere uma maleabilidade nesse processo de tratamento. Para isso se concretizar, os profissionais têm, entretanto, que ter clareza, valores, intuições e práticas nessa direção.
ela não possui um financiamento específico, né? Isso daí nós vamos ver que no que diz respeito aos recursos destinados às práticas, elas entregam o financiamento da atenção primária à saúde, o mais recente programa Previne Brasil. E aí vai caber, então, ao gestor local aplicá-las de acordo com as suas prioridades. Agora eu vou falar um pouquinho sobre medicina baseada em evidências. Eu sou a Josiane. Então, a medicina baseada em evidências é uma importante ferramenta para embasar o raciocínio clínico, o uso de ferramentas da epidemiologia para qualificar a clínica e, assim, auxiliar para a tomada de decisão clínica. Ela é a integração das melhores... Pode voltar um pouquinho? A integração das melhores evidências de pesquisa com a habilidade clínica e a preferência do paciente. Então, a medicina baseada em evidências, ela está na interseção desses três fatores, né? Que é as melhores evidências de pesquisa com a habilidade clínica e a preferência do paciente. É um processo temático de selecionar e analisar e aplicar recursos válidos de publicações científicas como base nas decisões clínicas. Pode falar. O objetivo é reduzir a incerteza para acertar ou errar, pois na medicina, né, nada é 100%, não é uma ciência exata, e serve para nortear as tomadas de decisões sobre os cuidados com a saúde da população. Por que é necessário praticar a medicina baseada em evidência? Pelo uso recorrente de tratamentos inefetivos, que onera o sistema de saúde público e traz riscos, né, à saúde das pessoas, né? Pelo consumismo crescente, principalmente produzidos aí pela indústria farmacêutica. Então, a medicina baseada em evidências vai nos dar uma ferramenta para a gente termos raciocínio crítico, né, em relação às várias drogas disponíveis aí no mercado. Medicina defensiva, aquele método do processo por negligência, que às vezes o médico acaba prescrevendo uma conduta, uma medicação, um tratamento que não tem critério nenhum, né? Que não tem nenhum estudo que comprove a eficácia, só mesmo pelo medo de processos por negligência. E pelo uso excessivo de cuidados de saúde inapropriados. Observamos aqui que 25% dos testes, 20% das prescrições e 10% dos procedimentos médicos são desnecessários. Pela menor dependência da opinião de autoridades, então, quando nós pautamos a nossa conduta em medicina, né, em evidências científicas, a gente depende cada vez menos da opinião de autoridades e, com isso, nos dá uma autonomia profissional. É uma ferramenta muito importante para desenvolver nossa habilidade para análise crítica, nossa habilidade clínica para a melhor tomada de decisão. Aqui só uma reflexão: a cada 3 pacientes morrem a cada 5 minutos por causas evitáveis no Brasil. Os eventos adversos em hospitais são a segunda causa de morte mais comum no Brasil. E aqui, será que o SUS deve oferecer medicamentos cuja eficácia é incerta? Então, falando de medicina baseada em evidência, né, nós devemos pensar um pouquinho sobre isso e usar mesmo a medicina baseada em evidência como ferramenta para a nossa prática clínica. Como praticar medicina baseada em evidência? Então, por exemplo, se queremos estudar a etiologia de um determinado assunto em um sujeito com câncer de pulmão, qual a probabilidade da tomografia de tórax identificar a doença em que realmente está doente? Então, podemos fazer um estudo de acurácia. Se queremos saber o diagnóstico de CA de pulmão pode estar errado, podemos fazer ensaios clínicos randomizados. Se queremos saber sobre o tratamento em um sujeito com CA de laringe que realizou uma laringectomia, quais as chances de estar livre da doença em 5 anos, podemos fazer um estudo de corte. E sobre o prognóstico, em um sujeito com CA de mama que realizou uma mastectomia, quais as chances de retornar ao trabalho ao finalizar o tratamento? Podemos fazer ensaios clínicos randomizados.
Aqui, como podemos estruturar a nossa pesquisa? Para que ela fique adequadamente estruturada, nós podemos usar o método PICO, que o P é de paciente, é a população que nós queremos estudar, o I é intervenção, o C é comparar o grupo que sofreu determinada intervenção a um grupo controle, e o O é o objetivo e desfecho. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, eu quero estudar em pacientes assintomáticos quando submetidos à vacinação do COVID e quando comparados a um outro grupo que não recebeu a vacinação, qual o grupo que apresenta menor incidência de COVID. Então, paciente, dentro do que se procura responder, qual a população ou perfil de pacientes intenciono investigar? No meu exemplo, eu queria investigar pacientes assintomáticos. Intervenção, ela pode ser medicamento, procedimento, equipamento, teste diagnóstico. No meu exemplo, a minha intervenção foi a vacinação, foi para pacientes submetidos à vacinação de COVID. O controle ou comparação é um outro grupo que não sofreu a intervenção. Pode ser uma intervenção padrão ou intervenção placebo. No meu exemplo, a intervenção foi a vacina pelo COVID. E o desfecho, né, que representa, pode ser mortalidade, tempo de sobrevida, redução de sintomas, qualidade de vida, efeitos colaterais, recidivas e custos. No meu exemplo, o desfecho foi, entre os dois grupos, o que apresentaram menor incidência de COVID. Aqui, essa pirâmide das evidências científicas, ela propõe que todas as informações, de modo geral, podem conceituar uma evidência, mas existe uma hierarquia na força dessas informações. Existem evidências que são melhores, que nos dão mais informações, e evidências nas quais as informações são menos confiáveis. Então, partindo da base da pirâmide até o topo, nós temos na base as evidências que são menos confiáveis e subindo para o topo são as evidências que são mais confiáveis, né? São os estudos que são mais confiáveis. Falando um pouquinho sobre estudos epidemiológicos, nós temos a revisão sistemática da literatura, que é onde vamos fazer uma busca sistemática mesmo pelas nossas bases de dados, que pode ser Medline, UpToDate, PubMed, e daí nós vamos localizar todos os estudos sobre determinado assunto que queremos investigar. Deve ser usado métodos explicitamente descritos e pode ou não incluir uma meta-análise. Os objetivos eles devem ser bem claros e a metodologia deve ser reprodutiva. E ela deve ser atualizada a cada 2 anos. Aqui é uma comparação da revisão sistemática versus a narrativa. Nós observamos, de um modo geral, que a revisão sistemática ela é bem mais bem estruturada do que a revisão narrativa. Ela é mais sistematizada e mais confiável. Aqui nós temos uma ferramenta que é a Cochrane, que ela é muito importante, né, que é voltada para a revisão sistemática. Ela busca avaliação da qualidade de evidências dos estudos científicos. A missão dela é promover a tomada de decisão em saúde com base em revisões sistemáticas relevantes e acessíveis de alta qualidade. Então, é importante a gente conhecer essa ferramenta. A meta-análise. A meta-análise, ela é basicamente uma revisão sistemática, onde vamos fazer uma revisão sistemática da literatura e depois de fazer essa revisão, encontrar todos os resultados que queríamos sobre determinado assunto, a gente faz uma análise estatística para combinar todos os estudos que encontrei.
Já os estudos seccionais representam o estado clínico da população no instante da pesquisa. Não há um período de segmento da amostra, então não há uma linha de tempo, né, bem definida, pré-definida. Podem parecer poucos úteis para a medicina baseada em evidência, porém são excelentes para estimar a prevalência em uma situação clínica inserida na população. Ela faz levantamentos epidemiológicos em uma população em tempos definidos, mostra a situação clínica inserida em uma população, fornece fontes de informação para o médico na prática clínica e dados importantes para políticas de planejamento de saúde pública. O estudo de corte. Aqui temos uma linha de tempo que acompanha um fator e um desfecho de determinada população. Nós podemos pegar uma população que foi exposta a um determinado fator, observar durante uma linha do tempo e observar esse desfecho. Separa-se em dois grupos, né, os expostos e não expostos a um determinado fator, como eu já disse, e é realizado o segmento desses dois grupos com avaliação sequenciais até ocorrer o evento esperado. A conclusão do estudo é comparar a incidência nos dois grupos e determinar a existência ou não da associação entre exposição e desfecho. O caso controle. Parte de casos já diagnosticados de doença em foco e, ao mesmo tempo, seleciona pessoas em agravo, compara os grupos e busca obter fatores causais. Longitudinal, retrospectivo, o que aconteceu. Utiliza entrevistas pessoais, prontuários, questionários e exames laboratoriais. Dois grupos, né? O caso, que é a doença escolhida, versus o controle, sem a doença. Adequado para agravos raros e de baixa incidência. É facilmente executável, resultados rápidos e pequenos recursos para a realização. Os guidelines são ferramentas que são documentos produzidos a partir de resultados de pesquisas científicas e análise de um banco de especialistas que orientam condutas na prática médica. São ferramentas extremamente importantes para desenvolvermos medicina baseada em evidência. Então, a conclusão. Com a prática da medicina baseada em evidência, nós não temos a garantia de bons resultados, mas a redução da possibilidade de maus resultados, pois aumenta a eficiência profissional com o menor desperdício de recursos. A prática baseada em evidências nada mais é do que educar pela pesquisa, pelo questionamento construtivo, encontrando bases sólidas de argumentação e ensinando os pilares da construção para a própria ciência. Essas são as nossas referências e obrigada.